Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma demonstração de uma aula nossa do curso de especialização. Hoje nós vamos falar de um tema que quem já foi meu aluno, quem é meu aluno, sabe o quanto eu gosto. E essa aula normalmente é uma aula de 8 horas, com a parte teórica, depois a parte prática, né? Que os alunos aprendem a fazer e instalar os propulsores mandibulares. Então, a gente vai só mostrar um resumo, mas com certeza nesse resumo tem muitas informações importantes. Então, hoje nós vamos falar do nosso aparelho de protração mandibular, conhecido como APM. Então, se você está me assistindo aqui pelo YouTube, entra lá no meu perfil no Instagram, acompanha lá, tá? A gente tem muita postagem interessante. Se você tiver alguma sugestão de tema também, Fabiano Gouveia, ponto ortodontista. Agora, se você estiver assistindo aqui pelo Instagram, me segue lá no YouTube também, é só escrever Fabiano Gouveia e sempre que possível eu vou estar postando vídeos com dicas aí também, algumas mini aulas e temas sugeridos também, ok? Então vamos nessa. Qual que é a definição do APM? Tá? É um aparelho que vai trazer a mandíbula forçadamente para frente, um aparelho fixo, isso é importante também, e ele tem uma certa rigidez, apesar de permitir alguns movimentos de lateralidade, com certa limitação, e de abertura também. Mas o paciente ele adapta bem depois de umas 2 semanas a esse aparelho. Então, o que eu já vejo de vantagem? O fator cooperação. Então, só do paciente não ter que ficar tirando, colocando, às vezes usando pouco, o APM já tem uma vantagem. A gente escuta muitas pessoas falar que é um aparelho que quebra muito. Só que a gente culpa o APM, mas esquece que a maioria dos problemas que a gente tem está em volta do APM. Uma banda mal cimentada, um tubo triplo que não foi adequadamente soldado, às vezes solta o bracte do canino inferior, às vezes o paciente abre muito a boca e o APM solta, porque não foi feita a medida correta da haste mandibular. Então a gente vai dar muitas dicas para evitar ou diminuir a chance dessas intercorrências, que elas podem acontecer. Mas se estiver acontecendo muito, normalmente é porque o profissional não está sabendo utilizar a técnica correta ou não está fazendo os outros procedimentos de forma correta também. Ok? Então, pela aquela imagem que a gente tem aí, do propulsor aqui na boca, instalado nesse paciente aqui, o que eu vejo? A mandíbula desse paciente junto aos dentes, forçadamente, foram lá para frente. Esse paciente, se vocês observarem, ele vai sair do consultório no primeiro dia com classe 3 de molar, classe 3 de canino e com uma mordida de topo. Tá? Ele não consegue voltar isso para trás. E é normal isso, tá? Essa posição nova que o paciente sai de classe 3 mordida de topo, ela é temporária, tá? Depois do final da utilização, após a média de 6 meses, a mandíbula retorna para a posição, ficando somente as alterações dentoalveolares. E a maioria desses movimentos é a mesalização de todo o bloco inferior, sendo que o dente, visivelmente, que mais vai sentir esse movimento é a vestibularização dos incisivos. Então, isso já me põe um alerta. Eu preciso, antes de instalar, olhar a indicação correta, e eu vou falar mais para frente, analisar a posição do incisivo anterior à utilização do propulsor. Beleza, galera? Então, vamos lá. O que eu observo aqui? O que eu recomendo para os meus alunos e aplico aqui no meu consultório. Normalmente, a indicação do APM e do elástico de classe 2 são parecidas. A gente utiliza em uma classe 2 chamada dentoalveolar. Eu não tenho um erro esquelético muito grande. E eu sempre dou essa sugestão para quem está começando fazer a contagem do tamanho da classe 2 olhando pelo segundo pré. Tá? Em uma outra postagem, outro vídeo, eu posso falar mais especificamente sobre isso, tá? Que o tempo nosso é mais limitado. Então, todos esses casos clínicos que estão na tela aqui, eu utilizei o APM.
Então, aqui eu tenho uma classe 2 muito pequena, normalmente aqui é elástico de classe 2, mas aí eu te pergunto, qual é o seu plano B se o seu paciente não utilizar o elástico ou se o resultado estiver demorando muito ou não alcançou o resultado desejável? Você que não faça a utilização ou não sabe utilizar o APM, você fica limitado. Você não tem um outro recurso. Então, a gente tem que ter isso em mente. A maioria dos casos, sim, eu uso elástico de classe 2. Tem uma situação clínica que eu vou demonstrar agora, que eu nem cogito a hipótese do elástico, eu vou direto com o propulsor. Uma outra utilização que eu tenho aqui é quando o paciente não utiliza o elástico, ou quando o resultado está muito lento. Tá? O propulsor mandibular já me salvou aqui no consultório, por isso que eu tenho um carinho especial por esse dispositivo. Vale muito a pena aprender a utilizar esse aparelho. Então, por exemplo, eu tenho uma situação aqui de um classe 2, a gente olha por esse pré aqui, 3 quartos, 2 quartos. Então, a maioria dos casos que eu utilizo o APM é numa classe 2 que a gente fala menor, 1 quarto, 2 quartos, sempre olhando a posição do incisivo. Em classe 2 maior, já com envolvimento esquelético, 3, 4, 4 quartos, eu preciso ter uma atenção redobrada, não que seja contraindicado. O fator limitante na utilização desse dispositivo em uma classe 2, 3, 4, 4 quartos é quantidade de apinhamento, ou seja, eu vou dar nome para esse apinhamento, e se antes da utilização eu já tenho um incisivo muito vestibularizado, se o efeito dessa mecânica é a verticularização e ele já é verticularizado, e associado a isso eu tenho um apinhamento moderado a severo, é contraindicado. Normalmente esses casos terão envolvimento cirúrgico, o paciente ele é padrão 2 acentuado. E eu vou falar um pouquinho mais para frente, hein? Olha que interessante aqui. Quando que eu utilizaria o propulsor mandibular em uma classe 2 maior com envolvimento esquelético, 3, 4, 4 quartos? Essas imagens aqui são casos clínicos de artigo falando sobre propulsor. E pode observar que eles têm algo em comum. São classes 2 maiores, mas todos os casos vocês podem observar que os incisivos estão retroinclinados e não tem apinhamento, ou no máximo um apinhamento leve. Vocês podem observar que vocês vão ler esse artigo que vocês não vão encontrar classe 2 maior, 3, 4, 4 quartos, com apinhamento moderado ou severo, incisivo vestibularizados, em que foi utilizado o APM. Esses casos praticamente vão ter envolvimento cirúrgico e você ainda vai ter que distalizar os dentes inferiores para trazer o incisivo para a posição correta dentro da sua base óssea, para depois o cirurgião, cirurgicamente, levar essa mandíbula para frente. Então, fique atento a isso. Gosto muito desse quadro aqui, ele é interessante. Então, olha como que a gente começa a pensar sobre a indicação desse dispositivo. Então, no meu modelo, eu identifiquei que é uma classe 2 de Engel, lá atrás no molar. Eu agora preciso definir se essa classe 2, que eu recebi aqui no meu consultório, a documentação, ela tem erro só no dente ou tem erro no dente e no esqueleto. Eu vou fazer a contagem de pré-molar, se ela é 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e 4 quartos. Esse é o primeiro ponto. A cefalometria me ajuda também a ter uma ideia dessa distância da maxila com a mandíbula, o ângulo ANB. Se o meu ângulo ANB estiver ali entre 0 e 4, e eu tiver uma classe 1, classe 2 ou classe 3 no molar, a gente caracteriza ela como uma maloclusão mais simples, mais fácil de ser tratada a nível dento-alveolar. Quando a minha classe 2 de Engel tiver com um ângulo ANB maior do que 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente já tem um envolvimento esquelético, a gente pode dar um nome para essa classe 2 de classe 2 esquelética. Normalmente, esse paciente, com a indicação do APM, tem uma protusão maxilar leve ou uma retrusão mandibular leve.
A indicação do propulsor é o paciente que tem uma retrusão mandibular leve. Se ela é leve, normalmente o paciente a nível facial tem um padrão 1 ou um padrão 2 muito suave. Então, a dentição tem que ser dentição permanente, já trocou todos os dentes, 12 anos para frente, incluindo um adulto, desde que esteja essas indicações. Tempo de uso em torno de 6 meses, somente alterações dentoalveolares. A gente não fala em modificação de crescimento, remodelação, na parte articular, crescimento, nada disso. Sempre atento a isso aqui. Posição do incisivo superior e inferior. Casos de classe 2 maior, 3/4, 4/4, sempre avaliar, principalmente no paciente adulto, que tem muito tempo com essa maloclusão, se ele tem compensação dentária natural. No paciente classe 2, normalmente a compensação dentária seria os incisivos superiores retroinclinam e o incisivo inferior vestibulariza. Eles quase tocam aqui, mascarando realmente o tamanho que é essa classe 2. Se lá no meu pré for 3/4, 4/4, e esses dentes estiverem com compensação, depois que eu colar, eu vou remover essa compensação, colocar o dente na posição correta, na sua base óssea, aí sim vai aparecer o verdadeiro tamanho dessa classe 2. E nunca deixar de classificar o tamanho do APM, do apinhamento, perdão. A gente falando tanto de APM, né, não sai da cabeça. O apinhamento ele tem nome, leve, moderado ou severo. Lembrando que casos maiores, de classe 2, 3/4, 4/4, que tem apinhamento moderado a severo, paciente padrão 2, classe 2 esquelética, com incisivos vestibularizados, não utilizem nem elástico e nem APM. Você vai precisar de descompensar o caso, piorando a classe 2, aumentando o tamanho dela, né? Essa diferença maxilomandibular. E na maioria dos casos, quando é retrusão mandibular, distalizando o inferior com 2 mini implantes em buccal shelf, extração de terceiro molar e depois a cirurgia. Então, nós temos que ter isso em mente. Na arcada inferior, a gente tem uma limitação muito grande de movimentação. A gente tem a sínfise, que é grande, só que o incisivo não fica lá embaixo. Ele tem aqui um limite de osso lingual e vestibular. Então, se esse dente já tiver vestibularizado com apinhamento, você pode usar o elástico, só que você vai ter um problemão. Você vai conseguir esse contato anterior. Só que com essa inclinação acentuada do incisivo, do canino para trás, seu paciente vai ficar todo em classe 2. Você não vai conseguir uma intercuspidação. Fora os problemas também que você vai ter a nível ósseo aqui de periodonto. Oclusão nem se fala. Você não vai conseguir uma guia protusiva, lateralidade, o paciente continua em classe 2. Então, fique atento a isso. Então, esse paciente, ele entra nisso que a gente falou. Paciente cirúrgico. Facialmente, eu vejo aqui um padrão 2 acentuado, ângulo naso-labial normal, linha queixo-pescoço diminuída, pela análise de Arnett, retrusão mandibular, um corpo mandibular pequeno. Ok, padrão 2, severo. Classe 2 de Engel, 3/4. Agora eu vou chegar aqui no incisivo, olhando pela tele. É nítido que o meu incisivo tem uma compensação dentária. Ele está muito vestibularizado. Eu venho para a contagem do tamanho do apinhamento, eu tenho um apinhamento de moderado a severo. Então, se eu colar bracket e passar um fio aqui, gente, esses incisivos eles vão projetar, eles já são projetados, vai mais ainda. E ainda falta corrigir a maloclusão. Então, para esse caso específico, eu vou colocar 2 mini implantes aqui, eu não vou colar bracket nos incisivos, eu vou fazer uma mecânica segmentada e distalizar todos os dentes posteriores e inferiores. Depois eu vou trazer os incisivos para dentro da base óssea, aumentar esse overjet e depois o caso vai ser com cirurgia ortognática. Ah, mas eu já vi em artigo ou professores apresentando caso de 4/4, eu também uso, quando tem indicação. De cara eu já estou vendo aí uma classe 2 muito grande, mas eu já olho para o meu incisivo, apinhamento leve ou nulo e ele está retroinclinado. Foi feita uma primeira fase, trocou os dentes, segunda fase, ortodontia fixa, padrão 2,
ali o final, depois do uso do propulsor, e as alterações faciais e dentárias, no caso, ficou muito legal, mas o que me fez a utilização desse dispositivo foi aquilo ali, incisivos ou retroinclinado ou bem posicionado e apiamento nulo ou leve. Aí sim eu uso propulsor, elástico, com tranquilidade. Então, a maioria dos casos, eu uso o elástico classe 2. O propulsor mandibular, esse tipo de caso clínico, eu nem cogito a hipótese de usar elástico. Eu vou direto, esperando a hora de entrar com o propulsor. Qual que é esse caso? O paciente que tem o terço inferior diminuído, o AFAI diminuído, paciente retrusão mandibular com lábio evertido, ele tem uma compressão desse lábio no sentido vertical, além da retrusão também. Mordida profunda e curva de Spee acentuada. O propulsor, o resultado com a utilização do propulsor é impressionante. Primeiro, ele vai levar essa mandíbula de topo e vai ter uma desoclusão posterior muito grande. Com essa desoclusão, os dentes inferiores vão extruir, planificando a curva de Spee e tendo uma melhora no AFAI do paciente considerável. Qual que é a indicação principal que eu vou observar uma alteração facial muito grande, parecendo em alguns casos foi feita até cirurgia ortognática. Essa indicação é muito legal, eu vi em poucos artigos falando sobre isso. É o paciente que tem retrusão mandibular, com incisivos superiores protuídos e com diastema. Então, só de fechar esse diastema e o incisivo retroinclinar, eu já tenho uma melhora no ângulo nasolabial desse paciente. Isso vai ter um impacto na face muito impressionante, que seria esse tipo de paciente aqui. Então, mordida profunda, curva de Spee acentuado, eu tenho uma protusão dos dentes superiores com diastema. Então, fechou esse diastema, só com isso já teve uma melhora grande nesse ângulo nasolabial. Depois eu utilizei o propulsor mandibular, resultado final e o resultado facial, que é impressionante. Então, o que eu preciso para fazer o APM? O APM a gente pode, o próprio ortodontista, confeccionar. Vocês viram aí o vídeo que eu postei, né? Tem o passo a passo de como fazer, é muito simples. A condição clínica é que eu tenha no arco inferior um fio 19 por 25 com esse loop entre canino e primeiro pré-inferior voltado para o oclusal. No superior, 16 e 26, banda, tubo lingual e tubo triplo. O APM entra nessa luz maior. E, preferencialmente, colocar, assim, uma barra palatina. O meu APM faz uma força nos primeiros molares superiores de intrusão, vestibularização e giro. Então, a barra palatina ajuda a amenizar esses efeitos colaterais. Bom? Então, quais são os componentes do APM mesmo? Existe esse tubo mais calibroso, chamado de tubo telescópico, e alguns profissionais chamam também de pistão. Tá? Esse é o pistão. Aqui no finalzinho, na cabeça do nosso APM, existe esse ferrinho que entra no tubo triplo, chamado de trava molar. A gente tem essa outra parte que vai lá naquele looping no fio 19 por 25 inferior, chamado de êmbolo. Os profissionais chamam de êmbolo ou haste mandibular. E o arco retangular inferior 19 por 25 e preferencialmente no superior também. O que eu preciso saber? Depois da indicação correta, sempre colocar uma barra palatina ou quadrihélice, a gente vai falar quando que usa um, quando que usa o outro. Segundo molar é imprescindível, pode colocar na sua vida como lei. Toda vez que utilizar propulsor, colagem do segundo molar. Qual que é a justificativa disso? A maioria dos casos de classe 2, o paciente tem uma atresia. Então, o segundo molar superior vai te auxiliar nessa expansão. E a grande maioria dos casos de classe 2 tem curva de Spee. A colagem do segundo molar vai ajudar em muito a planificação dessa curva. Tá? Então, é importante, é um dente como qualquer outro também. E a maioria deles estão fora do posicionamento. Então, tem que colar no segundo molar. Ponto-chave, importantíssimo, amarrilho conjugado de molar a molar.
Elástico em corrente inferior, não recomendo a utilização. O maior problema que eu já tive com o uso de APM foi quando eu não amarrilhei e não fiz a dobra distal no arco inferior. Era um paciente de mesopradólico, movimentação muito rápida, os incisivos vestibularizaram absurdamente de um mês para o outro. Então, meu conselho, barra palatina ou quadrihélice, inclusão do segundo molar, fio 19 por 25, amarrilho conjugado de molar a molar e dobra distal justíssima no arco inferior. E nunca, jamais utilizar um fio 19 por 25 inferior sem fazer a dobra distal ou sem utilizar o amarrilho, só passar um elástico em corrente. Você pode ou terá problemas. Olha o problema que eu falei. Não tem dobra distal, não tem amarrilho, esse elástico em corrente perdeu a força então, de 15 dias, já é como se não tivesse aqui. Olha o tamanho da abertura e a vestibularização do incisivo. Então, isso é um problemão. Dobra distal, eu utilizo esse dispositivo que eu adoro, que é o dobrador distal fechado. Eu sempre deixo no final essa quantidade aqui de 2 a 3 milímetros de fio. Venho com ele no final e vou virar para baixo, fazendo essa dobra muito justa. Isso aí vai transformar isso aqui em um bloco, tá? Amenizando um pouco, não impedindo totalmente a vestibularização dos incisivos. Como que eu vou medir o tamanho do propulsor? Né? Ele já vem do laboratório, ou que você confecciona, de um tamanho padrão, só que eu tenho que cortar agora. Existe duas formas de fazer isso, tá? Então, esse aqui é o tradicional, pediu para avançar, morder de topo aqui. Na distal do looping do arco 19 por 25, você coloca o tubo telescópio lá no tubo triplo, colocou aqui embaixo, faz uma marca e corta. E o paciente sai de topo, com desoclusão posterior, e essa é a forma mais tradicional. Existe esse outro aqui, você insere a trava molar dentro do tubo triplo, colocou aqui bem horizontal. Se eu coincidir o meu corte aqui do tubo telescópico com a mesial do bracket do canino, meu paciente vai sair de classe 3 de molar e mordida de topo. Agora, se eu tenho uma classe 2 muito grande e fazer com que o paciente saia de topo, o paciente sente muito dor, muito incômodo. Então, às vezes, é melhor fazer um avanço menor inicial. Depois de 2 meses, eu adiciono mais um pedaço de tubo telescópio e faço um avanço maior. Aí eu ia utilizar como referência, marcar aqui no tubo telescópico em relação à distal do bracket do canino superior. O paciente vai sair de classe 1, tá? E depois de 2 meses eu faço o avanço de topo a topo. Então, olha que interessante. Agora que você tem esse conhecimento, toda vez que você verificar a imagem de um tubo telescópico, sobe uma linha imaginária e olha se está referente à mesial ou a distal. Quando eu observar, igual esse caso aqui, que o tubo telescópio está coincidindo com a mesial do braço do canino, pode observar que o paciente vai sair de topo e classe 3. Ó. Esse aqui já tem um avanço adicional. Então, inicialmente, olha o final do tubo telescópico coincidindo com a distal do braço, o paciente saiu em classe 1. Depois de 2 meses, eu coloquei mais um pedaço aqui de 3 milímetros de tubo telescópico, que agora começou a coincidir com a mesial. Olha como o paciente saiu. Classe 3 e mordida de topo. Então, depois que eu cortei o meu pistão, né, o tubo T, o tubo telescópico, eu vou cortar minha haste. Então, o tubo telescópico, a gente corta ele com disco de carborúndio, não esquece disso. A minha haste mandibular pode ser com alicate de corte grosso. Qual que é o tamanho da haste mandibular que eu vou cortar? Eu já tenho a medida do tubo pronta. E agora, o que é interessante aqui? Nos meus casos, eu sempre deixo a minha haste mandibular sobrando um tamanho considerável e não machuca o paciente, em torno de 5 milímetros. Porque quando o paciente for abrir a boca, ele não vai escapar. Tá? Eu tenho que segurar esse dispositivo para ele não soltar. Existem várias técnicas. Tem quem dobra essa ponta, aí ele não sai mais, vai até o final. Eu prefiro prender de uma forma com que
todo mês eu tiro esse dispositivo para fazer uma higienização dessa região, que já é complicado, né? Com banda, amarrilho, mais o OPM, e eu gosto de ver o resultado também mensal. Como que eu amarro? Eu utilizo 3 pedaços de elástico em corrente de 2 elos. Tá? Eu coloco dentro, não é dessa forma, tá? Dentro do tubo telescópio, esses pedaços, e vou colocar um elo aqui em cima e 2 elos aqui atrás, na trava molar. Então, como que é a inserção depois que eu cortei minha haste mandibular? Eu vou colocar com uma mathieu essa haste mandibular de dentro para fora. Ficou assim. Eu vou ficar com essa haste aqui de fora. Vou inserir o meu pistão, meu tubo telescópico. Vamos inserir de mesial para distal no tubo triplo, né, minha trava molar. E está pronto, tá? Na hora de inserir isso tudo, lógico, tem que falar para o paciente avançar a mandíbula para conseguir esses encaixes. Então, eu coloco esses elos, eu coloco 3, né, no caso tem 2, mas são 3, dentro do pistão, antes de inserir o conjunto todo, faço isso fora da boca. Vou amarrar aqui atrás, depois outra aqui e mais uma nesse ganchinho do tubo triplo. Posso utilizar o Engard ou a própria mathieu para fazer isso. Aqui, ó. Então, esse final aqui podia ser um pouquinho maior. É assim que eu amarro. E todo mês eu removo e faço outro, fazendo uma higiene boa no local. O principal deles é incisivo inferior para vestibular. No inferior, o meu molar ele vai mesializar e extruir. A gente tem aqui uma sobreposição. Olha como que esse paciente saiu do consultório. Então, no começo é difícil, né? Ele só consegue mastigar aqui nessa região. Com o passar dos meses, essa bateria posterior vai extruir, ele vai conseguir contato e vai ter bastante alterações dental-alveolares aí. Uma sobreposição demonstrando isso que a gente falou. Essa linha vermelha é o que aconteceu com o incisivo inferior. Ele vestibularizou muito e o molar superior mesializou e extruiu bastante. Esses são os principais efeitos. Tempo de uso: 6, 7, 8, dependendo do tamanho do problema, né? Sempre sobrecorrigir, é importante isso. Quando eu termino o uso, eu removo esse dispositivo, eu marco uma semana depois para ver se teve alguma recidiva e depois eu continuo com a contenção ativa, que seria o uso do elástico de classe 2. Tá? No primeiro mês, 24 horas, e no segundo mês a gente vai diminuindo gradualmente a utilização do elástico. E depois a parte de intercuspidação, algum detalhe de finalização, alguma dobra, se necessário. E é isso, pessoal. Só um resumo de uma aula grande sobre esse tema que eu adoro. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado aí. Qualquer dúvida, é só me perguntar que eu estou pronto para responder, se tiver ao meu alcance. Então, fica aqui o meu agradecimento por você ter ficado até agora. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço para todo mundo.